Olá, bom dia. Bom dia a todo mundo que está chegando online aí. Bom dia. Bom dia, pessoal que veio participar do primeiro ciclo de palestras, Inclusão Escolar, os desafios entre o real e o ideal. Bom dia. Antes de mais nada, eu queria que vocês me dissessem se todo mundo está me ouvindo, se a imagem está chegando boa, o sinal da internet está tranquilo aí para vocês. Bom dia. Todo mundo que está entrando aí. Pessoal, meu nome é Cristiane Braga. Eu vou estar fazendo a abertura desse evento online aí para vocês. A minha palestra é o diagnóstico do TDAH como instrumento de inclusão escolar. Bom dia a todo mundo que está chegando aí. Prazer é todo meu. Vocês me digam aí da cidade que vocês estão falando, se estão me ouvindo, se o sinal tá legal aí para vocês. Som e imagem, tá tranquilo, gente? Bom dia, Camila, Sônia, Rosa, Paty Miranda, todo mundo que está chegando, gente. Bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, tá? Ale Barbosa do Rio de Janeiro. Também, Ale. Boa tarde, Maria Cláudia. Maria Cláudia, que é uma das nossas palestrantes, vai estar aqui conosco na quinta-feira. Anne é de Campo Grande. Somos vizinhas então, Anne. Também sou de Campo Grande. Bangu, também, vizinhas, do lado. Olá, pessoal. Tem gente me perguntando aqui se a palestra ficará gravada. Eu não tenho como garantir que a palestra ficará gravada, tá? Ao final da palestra eu vou enviá-la para o IGTV. No entanto, devido ao grande volume de lives, em alguns momentos pode acontecer algum erro por parte do Instagram e a palestra pode acabar não ficando gravada, tá, gente? Então, a garantia que eu tenho é que vocês estejam presentes agora para poder assistir, tá bom? Quem não recebeu o link, vai lá na minha bio. Aí em cima, na minha bio, tem um link, vocês clicam lá e vai estar ali, esse primeiro ciclo de palestras, cliquem e preencham o formulário para vocês receberem o certificado do evento. Conforme eu falei nas divulgações que foram feitas, para participar é só estar aqui, assistindo às lives nos horários combinados. Mas para receber o certificado digital com 12 horas de atividade, vocês precisam preencher o formulário, porque senão não tem como enviar para quem não preencheu, tá? Algumas pessoas me pediram um link, agora na parte da manhã eu não consegui responder muitas pessoas. Obrigada pelos coraçõezinhos aí. Então entrem lá no link, na minha bio, procurem lá, primeiro ciclo de palestras online, cliquem e preencham. E muito cuidado, gente, tem pessoas que não estão preenchendo o formulário da forma correta. Estão colocando e-mails de forma errada, e-mails inválidos. Então eu estou enviando as mensagens e aí as mensagens não estão chegando para a pessoa, tá bom? E também o seguinte, todo mundo que preencheu o formulário, eu enviei por e-mail uma confirmação da sua inscrição, confirmando que a sua vaga, né? Sua vaga não, mas que seu certificado seria emitido a partir da sua participação. Mas, como é para a maioria das pessoas que me enviaram mensagens, é a primeira vez que eu estou enviando um e-mail, é possível que a minha mensagem não tenha ido para a sua caixa de entrada. Então, observem lá a caixa de spam, com alguma outra caixa anexa aí que vocês tenham, que não seja a caixa de entrada do e-mail, tá bom? Bom dia, mais de 40 pessoas aqui presentes. Se vocês conhecem alguém que vai se interessar pela palestra, eu vou falar sobre o TDAH, gente, a importância do diagnóstico do TDAH. Convida, chama, compartilha, clica aí embaixo na setinha aí, compartilha com as pessoas, essa live, chama as pessoas para virem para cá, tá? Para ficar aqui com a gente. Obrigada os coraçõezinhos que estão chegando aí. Carla Cristina dizendo boa tarde, gente, boa tarde. Célia Damasceno, amiga professora, boa tarde. Bem, gente, acho que é isso que eu tinha para falar no início, tá?
Confiram lá a caixa de entrada de vocês para ver se o e-mail chegou certinho. Se não tiver chegado, pode ser que esteja na caixa de spam. Antes de preencher o formulário, tenham bastante cuidado com o e-mail, ok? E com o telefone também de contato. Não esqueçam de colocar o DDD, porque se tiver algumas pessoas que não receberem por algum motivo o e-mail, eu vou tentar o contato pelo WhatsApp, pelo telefone celular. E aí, se você não coloca lá o DDD do seu telefone, eu não tenho como adivinhar de que estado você está falando. Desculpa, tá? Então, confiram o e-mail antes de preencher o formulário, confiem o telefone celular que vocês estão colocando no cadastro, tá? E todo mundo, vamos começar, gente? Lá, a Ana está dizendo que a confirmação dela já chegou, que ótimo. Professores da oitava CRE, eu espero que professores da nona CRE, da 10ª CRE, da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, da quinta, da sexta, da sétima estejam aí, porque eu sou da nona CRE, presente aqui, ó, gente. Pessoal, vamos começar então, que o tempo no Instagram ele é curto. Quem é essa pessoa que está conversando com vocês agora? Meu nome é Cristiane Braga. Muita gente está chegando hoje, né? Chegou esses dias aí, esse final de semana aí no perfil do Instagram. Meu perfil no Instagram é De Repente Cresci Psi. Há mais de 3 anos. As pessoas falando aqui que são da segunda CRE, da quarta CRE. Eu vou parar de ler os comentários, gente, senão eu não vou continuar. Sejam todos bem-vindos, tá bom? Então, há mais de 3 anos eu produzo conteúdo falando a respeito de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento de crianças e adolescentes. Seja aqui no meu Instagram, De Repente Cresci Psi, seja no Facebook, na página De Repente Cresci Psicologia da Infância e Adolescência, e seja nos diversos eventos presenciais que eu já realizei aqui no Rio de Janeiro, com essa temática. Inclusive, se tem alguém aqui que já participou das minhas palestras, dos meus seminários, dos meus cursos presenciais ou online, coloca aí que já participou, tá bom? Então, eu sou psicóloga, tá? E além de psicóloga, eu também sou pedagoga. Bastante tempo aí trabalhei como professora nas redes municipais do Rio de Janeiro e em Nova Iguaçu. Então, durante muito tempo, o que eu vi em sala de aula foram crianças com dificuldades, crianças com transtornos. E eu tinha que fazer o quê? Como todo professor, aprender a lidar com essas dificuldades, aprender a lidar com essas deficiências. E apesar de todas as limitações que o sistema me impunha e impunha a todos vocês até hoje, né? A Tânia colocou aqui, já conheço sobre autismo em Campo Grande. A Tânia já foi, sim, é minha seguidora, né? A gente está sempre conversando. Então, durante todo esse tempo como professora em sala de aula, essa foi a minha realidade. Principalmente por ser professora da rede pública. E eu sei que na rede privada, na rede particular também existem crianças com dificuldades, mas na rede pública isso é muito presente, principalmente quando você sai dos grandes centros, ou seja, das regiões que tem um pouco, as famílias, enfim, têm um pouco mais de recursos. Então, eu trabalhava em escola pública, em Campo Grande, trabalhava em Nova Iguaçu, quem conhece o Rio de Janeiro aí, eu trabalhava na região do quilômetro 32, então vocês já podem ter ideias que eram escolas que são, na verdade são, que não eram não, são até hoje escolas que os professores, que os gestores são guerreiros, porque é muita dificuldade que a gente encontra no dia a dia para trabalhar com essas crianças. Então é isso, tá? Além de psicóloga, eu sou pedagoga, professora, bastante experiência aí na área de aprendizagem, desenvolvimento e comportamento de crianças, adolescentes. E durante esse tempo que eu venho fazendo palestras, enfim, eu tenho falado muito sobre o TDAH. O TDAH é um assunto muito extenso, muito extenso. Você pode fazer uma graduação em TDAH. Tá? Então, o que eu vou falar para vocês na palestra de hoje é só uma pitadinha. E foi difícil para mim separar o que falar sobre esse tema, porque eu falo bastante sobre esse tema. Eu sou coautora do livro As Interfaces do Ser Adolescente, onde eu tenho um capítulo falando só sobre o TDAH na adolescência. Eu tenho um e-book Entendendo o TDAH em 10 Passos. Eu tenho um mini curso que é o TDAH. Enfim, gente, é bastante tempo falando sobre TDAH, então assim, eu tenho sempre muita coisa para falar. É muito difícil para mim quando eu vou
conversar com alguém e falar sobre esse assunto, delimitá-lo. Então, eu tive bastante dificuldade para fazer isso hoje. Mas eu vou tentar focar na importância do diagnóstico para a inclusão escolar, tá bom? Então, vamos lá, gente, o que eu separei para falar para vocês hoje. Vou fazer assim, vou tentar ser o mais rápido possível no conteúdo e no finalzinho tentar responder as perguntas, tá legal? Tá bom? Bem, antes de mais nada, o que é o TDAH? O que é esse transtorno? O nome do livro, Vivi, é As Interfaces do Ser Adolescente, que fala sobre várias, são as interfaces mesmo, as diferentes formas de ser adolescente. E aí, nesse livro, a gente fala também sobre a questão de transtornos mentais que podem acontecer com adolescentes. É um livro bem rico, tá? O meu capítulo fala sobre o TDAH na adolescência. Então, o que é o TDAH? O TDAH é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que muitas pessoas conhecem e que acabam limitando ele à criança hiperativa. A criança hiperativa tem TDAH. E não é assim, gente, não é, nem de longe é assim. TDAH, ele é bem mais complexo, conforme eu falei para vocês. A gente precisa estudar bastante como professor para conhecer a respeito desse assunto. Precisa conhecer até mesmo para poder orientar os pais das crianças que nós temos em sala de aula. Então, assim, o professor precisa saber, o gestor precisa saber, o coordenador pedagógico, o orientador educacional, enfim, a equipe escolar toda precisa saber. Só que, infelizmente, a gente sabe que as redes de ensino como um todo, elas não oferecem uma formação como deveria para os professores. E o meu papel é mais ou menos isso, né? Levar informação para vocês também. E aí as pessoas acabam elas vendo o TDAH de uma forma muito generalista, conforme eu falei para vocês ainda agora. Falam que o TDAH são aquelas crianças hiperativas, e que na verdade não é isso, é muito mais complexo. Para a gente pensar em TDAH, a gente sempre tem que pensar em coisas a mais que podem estar acontecendo por trás da criança, da vida da criança, da situação da criança, antes da gente confirmar, ou melhor, concluir na nossa cabeça, né, que a criança tem ou não TDAH. Bem, mas primeiro vamos falar sobre a questão da educação. A educação é um direito de todos, não é? Isso é um direito de todos que é previsto na Constituição Federal. Então, independente da criança, independente do sujeito, independente do que ele tenha, das suas necessidades educativas especiais, é um direito de todos. Existem inúmeras leis que asseguram o atendimento especializado das crianças com necessidades especiais. Porém, ainda por ignorância do sistema, ou seja, do nosso governo, em diversas instâncias aí, por falta do conhecimento também do professor, o governo não forma o profissional para conhecer o transtorno, conhecer sobre as diversas dificuldades, né, que acometem uma pessoa com deficiência. Então, muitas vezes o professor ele não tem o conhecimento necessário, e às vezes ele até tem, mas a própria estrutura escolar não permite que ele atue da forma que deveria, né? Olá, Bruno, bom dia! E aí as pessoas acabam ficando, as informações, o conhecimento sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, sobre diversos outros tipos de deficiência, acabam ficando incompletos e as pessoas não sabem como atuar realmente, como deveria, né? E aí, no caso do aluno com TDAH, vocês sabiam que essa situação fica muito mais complicada? Incluir um aluno com TDAH muitas vezes fica bem difícil por conta justamente dessa falta de informação. Então, assim, dificilmente o professor que atua em sala de aula tem conhecimentos mais aprofundados para saber sobre o assunto TDAH. Conforme eu falei lá no início, muitas vezes a gente faz o quê? A gente generaliza dizendo que TDAH é uma criança que tem hiperatividade. E acaba não buscando mais informações ou não conseguindo mais informações a respeito disso, né? Então, uma coisa que vocês precisam ter em mente, o TDAH é um transtorno que tem características muito específicas.
para saber a respeito dele, para saber como trabalhar com uma criança com TDAH, para conhecer a dinâmica do transtorno em si, a gente precisa estudar, precisa conhecer, tá? Então, quando a gente não tem conhecimento como profissional, quando a gente não tem conhecimento até como pai sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, a gente pode trazer muitos prejuízos para o nosso aluno, para o nosso filho. Em vários momentos, as dificuldades da criança, que poderiam não ser tão graves assim, acabam sendo enormemente aumentadas por conta da nossa ignorância, da nossa falta de informação, sejamos nós pais ou profissionais de educação, tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade muitas vezes é relacionado a crianças com deficiência intelectual, e isso não é verdade. Crianças com deficiência intelectual são crianças com deficiência intelectual e que podem ter como comorbidade o TDAH. Mas as crianças com TDAH em si, somente as crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, são crianças extremamente inteligentes e criativas, e poucas pessoas sabem disso. Elas acabam fazendo muitas vezes o quê? Tendo dificuldades dentro de sala de aula, e não é por conta do transtorno que elas têm, mas é por conta da falta de informação, por conta da falta de conhecimento, falta de técnicas dos profissionais que estão ali dentro da sala de aula para lidar com essas crianças. E também, muitas vezes, falta de informação e conhecimento dos pais que acompanham essa criança, que não conseguem entender o que a criança tem, as dificuldades que a criança tem, e taxam elas como burras, como ignorantes, como preguiçosas. É muito complexo, sabe? É muito complexo. Então, a gente precisa ter profissionais habilitados em sala de aula. E quando eu falo habilitados, eu falo habilitados tecnicamente, tendo conhecimento sobre o transtorno, mas também habilitados emocionalmente, para saber lidar com as situações de possibilidades, né, da criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Hoje, 5% das crianças, em média, elas são diagnosticadas com TDAH. Se você parar para pensar e olhar na sua sala, professor, você que está assistindo a palestra agora aí, e olhar e lembrar, claro que lembrar, né, que hoje a gente não tem sala de aula, mas lembre aí da sua sala de aula hoje, da sua sala de aula no passado. Provavelmente você vai falar assim, ah não, 5% é impossível, na minha sala devia ter uns 90% de pessoas com TDAH. E não, na verdade são em média 5% das crianças que têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Olha como é que isso como a gente precisa ser sensível e ter informação para isso, né? A criança com TDAH, você vai sempre observar nela 3 características, tá? E essas são características iniciais para se fazer o diagnóstico do TDAH. A hiperatividade, a desatenção e a impulsividade. Normalmente as crianças, elas vão sempre apresentar essas características, mas não significa que porque elas têm essas características que elas têm o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, tá? Isso é preciso tomar bastante cuidado. Nós, professores, em sala de aula, às vezes estamos ali lidando com a situação, com o fervo da coisa, e queremos, muitas vezes, soluções para que a gente possa ajudar o nosso aluno da maneira correta, e podemos concluir aí, às vezes, no nosso conhecimento, que a criança tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade porque ela tem essas 3 características. E não é isso, tá? O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é um transtorno que precisa ter muito cuidado no diagnóstico. E quem é que faz esse diagnóstico? É o médico, neuropediatra ou psiquiatra infantil, tá? Nós, como professores, não podemos indicar, não podemos fechar diagnóstico. Aliás, psicólogos não podem, psicopedagogos, neurocientistas, enfim, ninguém pode fechar diagnóstico de TDAH. Só quem tem essa autonomia para fazer são os médicos, neuropediatras, psiquiatras infantis, pediatras. Mas nós, profissionais da saúde e da educação, somos fundamentais na avaliação e no fechamento desse diagnóstico. Nós somos
fundamentais. E é por isso que a gente precisa buscar informação, tá? E conhecimento a respeito. Então, a criança com TDAH, ela pode ser hiperativa e impulsiva. Normalmente é assim que acontece, tá? No TDAH vão ter 3 subtipos. A criança que tem a predominância mais hiperativa, a criança que tem a predominância mais que é mais predominantemente desatento, a criança que é mais predominantemente hiperativa e impulsiva. Na maioria dos casos, os quadros de hiperatividade são as crianças hiperativas e impulsivas, tá? Na grande maioria dos casos. E desses 5% de crianças que têm o transtorno, a maioria são meninos que têm o quadro ou o subtipo hiperativo impulsivo. Isso é claro quando você volta a sua memória lá para sua sala de aula, né? Ou para o pai aqui que está assistindo e lembra do seu filho menino. As meninas costumam ser ter o quadro mais desatento, o subtipo mais desatento. E isso você como professor também vai perceber. Assim, eu lembro quando ainda não tinha informação a respeito do transtorno déficit de atenção e hiperatividade, quando eu ainda não tinha conhecimento, que eu via na minha sala de aula claramente que as crianças tinham dificuldades e eu percebia quando a menina era mais desatenta, quando o menino era mais hiperativo. Eu sabia que essas crianças tinham alguma coisa, mas eu não sabia como lidar com elas. Até que eu fui buscando estudar a respeito, tá? Então, assim, eu sou pedagoga há muito tempo. Durante um tempo, eu comecei a perceber que eu precisava buscar mais informações a respeito das dificuldades que eu encontrava em sala de aula, que eram muitas, eram imensas. Aí eu fui buscar pós-graduação em psicopedagogia. Não fiquei satisfeita e fui buscar a faculdade de psicologia. E hoje estou eu aqui. E depois que eu comecei a me conhecer a respeito do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e os vários outros transtornos que acometem as crianças em sala de aula, o meu trabalho se tornou muito mais fácil. Não porque eu consegui resolver todos os problemas em sala de aula das crianças que tinham dificuldades, não, nada disso. Foi porque o meu olhar mudou, a minha forma de olhar o meu aluno mudou. Eu comecei a ser mais sensível a ele, comecei a ser mais sensível às dificuldades que ele apresentava e que ele apresenta. Então, eu comecei a trabalhar de forma mais flexível com essas crianças que têm dificuldades de aprendizagem, transtornos de aprendizagem ou transtornos do neurodesenvolvimento, que são coisas diferentes, tá? Mas isso vai ficar aqui para outra palestra. Dificuldade de aprendizagem é uma coisa, transtornos específicos de aprendizagem são outra coisa, e transtorno do neurodesenvolvimento pode estar incluído aí dentro disso tudo, mas também é outra coisa. Enfim, gente, é tanta informação que eu me confundo na hora que eu estou falando. Bem, então, a maior parte das meninas vão ter o quadro desatento. A maior parte dos meninos vai ter o quadro hiperativo, tá? E na hora do diagnóstico, na hora que você percebe, professor em sala de aula ou pai em casa com o seu filho, recebendo uma queixa da escola, percebe que aquela criança ali pode ter alguma dificuldade que pode estar relacionada ao TDAH, essa criança precisa ser encaminhada. Primeiramente o pediatra, que aí vai fazer os encaminhamentos para levar a criança para o neuropediatra, para o psiquiatra infantil. E aí é preciso ser feita uma avaliação médica, onde então o profissional que estiver fazendo essa avaliação vai confirmar ou descartar o diagnóstico do TDAH. E essa avaliação vai levar em consideração os seus relatórios, professores, os seus relatórios. Vai levar em consideração o meu relatório como psicóloga, como neuropsicóloga. Muitas vezes os médicos eles solicitam avaliações neuropsicológicas das crianças para confirmar ou descartar o diagnóstico. Aliás, a avaliação neuropsicológica ela tem sido assim, a principal ferramenta que os médicos têm usado. No meu consultório, eu recebo muitas crianças para avaliação neuropsicológica. Já fiz várias vezes confirmação de diagnóstico de TDAH e também descartei alguns diagnósticos que a criança chegava com indicação de TDAH e na minha avaliação eu percebi que na verdade essa criança tinha autismo, que essa criança tinha deficiência intelectual. Então percebam, tá vendo? Muitas vezes a primeira impressão que a gente tem é que a criança ela tem TDAH, mas não. Preciso muito cuidado, muita atenção na avaliação dessa criança. Por isso, informação, tá? Então, o diagnóstico ele vai ser feito de que forma? Pelo médico. E é sempre importante que se passe por uma avaliação clínica completa. Não existem exames, professores, quem aqui está assistindo, entendam que os pais dos seus filhos nunca vão voltar com exames
de imagens, sangue, exames de mapeamento genético, nada disso mostrando para você, confirmando que o seu aluno tem o TDAH. A avaliação ela é totalmente clínica. Quando as crianças elas recebem alguma confirmação de diagnóstico, é porque foi passado por uma bateria aí de avaliação pelo médico, que vai buscar ajuda de outros profissionais, como psicólogo, pedagogo, fonoaudiólogo, fisioterapeuta, o terapeuta ocupacional, porque tudo isso vai depender das características que a criança apresenta em relação ao transtorno, tá? Em que fase mais ou menos é feito esse diagnóstico? O ideal é que o diagnóstico seja feito a partir dos 6 anos de idade. Entre os 6 e 12 anos é quando a maioria dos diagnósticos são feitos. E por que é nessa fase? É porque é nessa fase que a criança começa a apresentar as principais dificuldades, as principais características que confirmam ali, não que confirmam, mas que faz o professor e o pai começar a ficar de olho. Então, assim, a criança muito desatenta, voando o tempo todo, sem prestar atenção na aula, criança que não para quieta, é irritável, é impulsiva, e não consegue aprender por conta disso. Essas são as principais observações que os professores fazem em relação ao TDAH. Então, é a partir dos 6 anos que normalmente os diagnósticos são indicados para serem feitos. Alguns médicos fazem esse diagnóstico antes, mas a indicação clínica, digamos assim, a orientação, é que esse diagnóstico seja feito a partir dos 6 anos de idade. E a criança, ela pode ser... A criança não, o sujeito, ele pode ser diagnosticado com TDAH em qualquer fase da vida. Ele pode estar com 70 anos, o médico começar a desconfiar que ele tem o TDAH e confirmar isso com ele. Mas, para se confirmar que a pessoa tem o TDAH, esses sinais e sintomas, eles precisam ter surgido antes dos 12 anos de idade. Então, a pessoa pode descobrir que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade com 50, 40, 30 anos. Mas o médico vai sempre perguntar se esses sintomas apareceram antes dos 12 anos de idade, tá? E quando eu falo para vocês que é preciso tomar muito cuidado com os sinais e sintomas, porque faz a gente, muitas vezes, se confundir em relação ao diagnóstico, é porque as características neurobiológicas do TDAH, elas se confundem muitas vezes com problemas que podem estar relacionados à vivência dessa criança, em relação ao ambiente onde ela está, com quem ela convive, e que faz com que apareçam quadros de ansiedade, de hiperatividade, tá? Então, por isso a gente precisa tomar muito cuidado. Sempre que o médico for fazer um diagnóstico, ele também precisa avaliar se esses sinais e esses sintomas estão presentes há pelo menos 6 meses na vida daquela criança e se em mais de um ambiente. A criança, para a criança que o professor diz que é hiperativo, a criança que o professor diz que é desatento e que desconfia do transtorno, pode falar isso para o pai como uma indicação, enfim, mas o médico vai sempre perguntar se esses quadros acontecem em mais de um ambiente. Então, não basta a criança ser hiperativa na sala de aula, que a gente mais tem a criança hiperativa na sala de aula, tá, gente? É muito comum, né? Uma sala com 30, 40 alunos aí. A gente não consegue ficar quieto numa cadeira por muito tempo, numa sala com bastante adultos falando e conversando. Nós, como adultos, muitas vezes passamos por hiperativos em sala de aula, porque dentro de sala de aula é quase impossível que nós consigamos ficar 4 horas e meia, 5 horas e meia sem se inquietar, sem sair do lugar. E aí a gente quer que o nosso aluno com 8 anos, com 6 anos, com 5 anos, fique lá quietinho. Isso não acontece, gente, isso é impossível. Por isso a gente precisa ter um pouco de sensibilidade, entender que não é porque a criança às vezes apresenta um comportamento hiperativo que, ela tem TDAH, nada disso, tá? Muitas vezes a criança tem só o TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, que eu falei para vocês lá no início, né? As crianças que têm o subtipo desatento, que é o TDA. E também a desatenção, assim como a hiperatividade, pode ser indicativo, não estou falando do transtorno em si não, mas o comportamento desatento ou comportamento hiperativo, eles podem ser
está sendo gerados, digamos assim, por conta de situações que estão fora da criança. Por exemplo, brigas em casa, dificuldade de técnica do profissional que está ali na sala de aula ensinando, dificuldades que atrapalham ela, mas que não são dela, são do ambiente em si, são do processo em si que está atrapalhando. Então, a gente precisa entender isso. Os pais, eles são muito importantes nesse processo de observação. Sim, Maria, Cláudia, sim, são muito importantes, assim como os professores, né? Então, acho que na hora dessa observação é sempre interessante que os dois se juntem e cheguem a um consenso sobre o que pode estar acontecendo nessa criança, sem que haja aí uma disputa, uma discussão, uma confusão, um desentendimento entre o que pode estar acontecendo ou não com a criança, tá? Então, o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ou TDA, que é o transtorno de déficit de atenção, quando a criança só tem o perfil desatento, por conta dessas influências ambientais que muitas vezes a criança tem por conta de situações emocionais, pode ser confundido com um quadro de ansiedade decorrente de problemas familiares. E, às vezes, não é o transtorno em si. Muitas características, elas se encaixam. Então, assim, a criança, às vezes, ela pode estar apresentando um quadro de depressão infantil. E esse quadro de depressão infantil pode estar se desenrolando aí por conta de abandono parental, por conta do luto pela perda de um familiar, por conta do luto pelo fim do relacionamento dos pais. E aí a criança vai apresentar um comportamento desatento, ela pode apresentar um comportamento agressivo também, que muitas vezes a criança com TDAH ela tem isso. Pode se confundir com a criança com TDAH. A criança vai apresentar quadro de ansiedade. Então, o olhar sensível é sempre muito importante, tá? Muito importante por parte do responsável, por parte dos professores que estão em sala de aula, para que o diagnóstico seja sempre feito da forma correta. E para que a gente não traga, ao invés de ajudar o meu aluno ou o meu filho que tem o transtorno, para que eu acabe não causando mais prejuízos a ele também. Ou ainda tem a situação das crianças que muitas vezes são diagnosticadas com um transtorno, mas que não têm o transtorno. Isso acontece muito, gente, muito. Diagnósticos que são feitos da forma errada. Por quê? Às vezes de forma precipitada, por conta do médico que está fazendo a avaliação. Isso acontece, já vi várias vezes. Pais que chegam para mim com a criança para tratamento no consultório e... Como foi feito esse diagnóstico TDAH, eu levei ele numa consulta, o médico me fez umas perguntas e confirmou o diagnóstico. Como assim? Isso às vezes acontece. O médico não buscou uma avaliação, não buscou um relatório do professor, não buscou um histórico maior do pai. Ele levou em consideração muitas vezes a angústia desse pai, a angústia dessa mãe que chega ao consultório e que não aguenta mais ouvir as reclamações desse filho. E que não teve... E aí a falta de sensibilidade muitas vezes também é dos pais, que não teve a sensibilidade para parar e perceber que às vezes essa hiperatividade, essa desatenção, essa agressividade está sendo um grito de socorro dessa criança. E porque está acontecendo alguma coisa e essa criança não sabe falar, não sabe se expressar, então ela acaba emitindo comportamentos, transmitindo, né, elaborando aí seus comportamentos, digamos, disruptivos. E aí o médico para calar a angústia desse pai, ou para calar a angústia desse professor, porque nós professores também fazemos muito isso, às vezes entramos em desespero em sala de aula com o aluninho, com a aluninha, e queremos sanar a nossa angústia, e ficamos ali pedindo aos pais para levarem para avaliação, e o médico, às vezes, muitas vezes, de forma precipitada, dá o diagnóstico. E aí, depois, com o tempo, nós percebemos que a criança ela não tinha o transtorno, mas aí, até então, dá-lhe Ritalina na criança, dá-lhe tratamentos, às vezes, que não eram os corretos, dá-lhe falta de informação, falta de conhecimento. Então, gente, o diagnóstico, ele é uma ferramenta importantíssima para a inclusão escolar de uma criança com TDAH. Mas ele precisa ser feito da forma correta.
da forma correta. Professores, desconfiem quando seus alunos saírem para uma avaliação de TDAH e voltarem rapidamente com o diagnóstico. Sejam acolhedores, sejam sensíveis, sabe? Eu sei que nem sempre é fácil. Na realidade que nós vivemos, na realidade que nós trabalhamos, e isso eu falo de carteira assinada não, porque eu sou funcionária pública, mas enfim, de carteirinha, de experiência própria, que às vezes a gente não tem tempo, às vezes a gente está tão apegado das nossas dificuldades ali no dia a dia para dar conta de tudo, que muitas vezes nós deixamos passar um olhar mais acolhedor, um olhar mais cuidadoso com o aluno que esteja apresentando alguma dificuldade, tá? Então a gente precisa, como profissional da educação, ter esse olhar acolhedor, cuidadoso. Se você, como professor, não consegue fazer isso, talvez você esteja na profissão errada, porque a gente precisa ser sensível. Não tem como ser professor que vai para a sala de aula só para dar conteúdo, não. Não tem como achar que você vai para a sala de aula e 100% daquilo que você está passando vai ser absorvido pelos seus alunos. Não vai, não. Não vai, não. Tá? Existem diversos processos aí que acontecem dentro de cada sujeito e cada um vai aprender de um jeito, cada um vai aprender aquilo que é importante para ele, cada um vai aprender aquilo que faz ele se emocionar, digamos assim, que vai afetá-lo emocionalmente. Então, olhar com carinho para as dificuldades do seu aluno é importantíssimo. E aí, nessa hora, a sua ajuda vai ser importantíssima para o médico, tá? Então, o médico que você chega no consultório, quer dizer, você passou para o pai e para a mãe a solicitação de uma avaliação e rapidamente esse médico dá um diagnóstico, tomem cuidado. Tomem cuidado e aí comecem a olhar de forma diferente. E quando o diagnóstico chegar, gente, e que aí você já viu que teve todo um processo, que o médico te pediu os relatórios. O médico tem que te pedir um relatório. O médico tem que pedir ao professor um relatório. Toda vez que a mãe chega para mim no consultório com uma avaliação neuropsicológica, a primeira coisa que eu peço a elas é me envie o relatório comportamental da escola. Me manda o telefone da escola. Agenda uma visita na escola. Eu preciso saber como essa criança se comporta lá. Eu preciso saber como essa criança se comporta lá e faço uma anamnese profunda, onde eu verifico desde antes do nascimento da criança, de toda a história dessa criança, de como é o relacionamento dessa mãe, dos pais com essa criança, para saber de fato se realmente é um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Faço uma bateria de testes, de atendimentos para essa criança. São 10 sessões de avaliação neuropsicológica. E aí, dentro dessa avaliação, eu faço anamnese, eu faço atividades com a criança, eu entrevisto a escola, o professor, enfim. É tanta coisa que a gente precisa fazer para ter certeza. Então, o professor também precisa ter esse olhar atento. Tá? Então, assim, receber o diagnóstico do meu aluno, recebi o diagnóstico, né? A mãe foi lá para o acompanhamento, e confirmado o diagnóstico, aí esse diagnóstico vai servir para mim como uma ferramenta de inclusão escolar, se eu souber fazer uso desse diagnóstico da forma correta, tá? Por isso que, assim, eu preciso conhecer sobre o TDAH, sobre o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, preciso conhecer sobre as leis, diretrizes e bases da educação brasileira, fazer aí uma interligação entre as duas para atender o meu aluno da maneira que ele precisa ser atendido e que ele tem direito. Ok? Eu preciso. Para que ele receba a ajuda da maneira que ele tem que receber, que é um direito dele receber, tá? Então, no caso, a gente precisa saber as informações certas sobre o TDAH, precisa saber as informações certas a respeito da legislação. O TDAH hoje, ele não tem uma lei nacional, está em tramitação, se eu não me engano, é no Senado, é uma lei que é a Lei Nacional do TDAH e da Dislexia, mas hoje ainda não existe. Então, existem leis que podem ser buscadas de forma distrital, em estados, municípios, regiões.
E aí você tem que verificar no seu estado hoje, no seu município, na sua cidade aí, quais são as leis que estão valendo para o TDAH, para que você saiba a forma correta de auxiliar o seu aluno. Mas independente de lei, gente, independente de lei, o meu olhar sensível, o meu olhar acolhedor é que precisa prevalecer. Eu preciso saber o que a minha criança, o que o meu aluno tem e o que ele precisa de mim como profissional. E fazer aquilo que, claro, está dentro das minhas possibilidades de fazer. Eu não preciso entrar em desespero também achando que eu vou ser a salvadora do meu aluno, do mundo do meu aluno ali que tem um TDAH, enfim, dos meus alunos que têm dificuldades. E se eu estou dentro de uma rede de ensino que não me oferece o suporte necessário. Mas eu também não posso colocar sobre os meus ombros o peso do mundo, porque senão eu adoeço. E eu tô falando isso porque eu adoeci, gente. Em 2015 eu tive depressão, entrei em quadro de depressão no finalzinho do ano de 2015, porque eu estava com uma turma dificílima, aliás, duas turmas dificílimas, porque eu sou professora do 1º ao 5º ano, tá? Dos anos iniciais. Então eu estava com duas turmas, uma de projeto na Prefeitura do Rio e uma de 4º ou 5º ano, não me lembro bem. E eram turmas com muitas dificuldades e aquilo me angustiava, porque principalmente as crianças do projeto no Rio eram crianças que já vinham de anos e anos ali de falência, digamos assim, né? Elas já se sentiam falidas. E eu achava que por algum motivo eu tinha que resolver o problema daquelas crianças, eu não sei, na minha inocência, na minha audácia de resolver, não, essas crianças vão sair daqui aprendendo a ler e escrever e tal. Mas eram crianças com tantas características ali que se viam, crianças que possivelmente tinham TDAH, crianças que possivelmente tinham deficiência intelectual, crianças que possivelmente tinham transtorno do espectro autista, mas que estavam sendo empurradas pelo sistema e os pais não tinham informação e não buscavam conhecimento e se negavam muitas vezes. Uma coisa que é importante a gente perceber também, muitos pais se negam a acreditar que a criança tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade ou qualquer outro transtorno, tá? Muitos pais fazem isso, mas até para eles nós precisamos ter um olhar acolhedor. Nós precisamos ter um olhar acolhedor porque, como pai, como mãe, quem gosta de receber um diagnóstico, quem gosta de ouvir que o seu filho está dando problemas e que ele pode ter esse ou aquela dificuldade, aquele transtorno. Então, assim, também na hora de passar essas informações para os pais, é importante que a equipe pedagógica se junte e vá alimentando as informações aos poucos para esses pais, para esse pai, para essa mãe, que vai levando para ela informação a respeito do que a criança possa ter ou não, mas de forma tranquila. Não pode ser uma bomba jogada no colo de um pai e de uma mãe, porque se ele nega aquilo ali, ele vai negar mais ainda. Ele vai ficar com raiva de vocês, ele às vezes vai tirar a criança da escola e vai ficar um prejuízo ainda maior pro meu aluno. Então, assim, existem pais que se negam? Existem pais que se negam porque não querem ver, e aí a gente vai pensar no luto, na questão do luto, de aceitar que aquele filho não é o filho da forma que ele queria. Não vai aceitar por ignorância, vai levar em consideração, quantas vezes eu ouvi esse discurso? Quantas vezes? O meu pai, ele é burro igual o pai. Ele é burro igual a mãe. Liga não, meu irmão também era assim. Olha, ouvi muito esse discurso, né? Ouvi. E aí, nesse caso, não vai ser possível um diagnóstico, pelo menos não de forma imediata. Mas ainda assim, eu como professor preciso buscar informação. Preciso buscar conhecimento para poder ajudar os meus alunos da melhor forma possível. Entendeu? Então, o diagnóstico, ele vem para ajudar na inclusão escolar, porque aí eu vou buscar informações a respeito daquele transtorno em si e vou poder ajudar o meu aluno da forma correta. É claro que a gente sabe que as leis são uma coisa e que na prática é outra. Também não estou colocando de fora essa possibilidade não, né? Muitas vezes a criança ela tem um transtorno de déficit de atenção e hiperatividade e uma das principais orientações que tem é colocar essa criança na frente da sala de aula. Mas tem aquela fileira limitada e nem sempre dá para colocar a criança na frente da sala de aula. Ou então colocar essa criança para fazer a prova fora da turma. Isso também é uma indicação para crianças que têm um quadro de TDAH.
essa criança, na hora de ser avaliada, ela precisa receber um tempo maior para fazer a avaliação e, de preferência, fora ali do grupo, da turma, porque aí isso vai ajudá-la, tá? É muito importante vocês saberem, acho que eu comentei isso no início, e agora eu estou me confundindo aqui nas informações, que quem tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele não necessariamente vai ter dificuldades de aprendizagem ou transtornos específicos de aprendizagem. Muitas vezes a criança que tem o TDAH, principalmente na questão do quadro hiperativo, a criança ela não tem dificuldade de aprendizagem não, gente. Elas não têm. Eu não sei vocês, mas várias vezes eu encontrei dentro da minha sala de aula crianças que eram super ativas, hiperativas mesmo, e que aprendiam as coisas assim, sem sentar. Mas que eu, na minha ignorância, achava que aquilo ali não estava certo, que a criança tinha que sentar, olhar no quadro, escrever. Depois de algum tempo eu comecei a perceber que não é bem assim não. As crianças com TDAH, elas são muito criativas. E às vezes sempre. Isso no caso das crianças com TDAH, somente, tá? Eu não estou falando das comorbidades. E aí é outra palestra também que a gente fala. Para quem está ouvindo agora essa palavra comorbidade pela primeira vez, comorbidades são quadros que surgem junto com algum tipo de transtorno ou doença. O TDAH, ele é ótimo para isso. Então, assim, acho que metade dos casos, as pessoas que têm o TDAH vão sempre estar com elas ali atrelado a algum tipo de comorbidade, que pode ser a dislexia, pode ser o transtorno específico de aprendizagem, né, que é a dislexia, a descalculia, podem ter atrelados a ela transtornos disruptivos, como é o caso do transtorno opositor desafiante, que é o TOD. Enfim, é muita coisa, gente. Mas, deixa eu contar aqui a hora, senão o tempo passa e eu não consigo terminar de falar para vocês. Então, a gente precisa ficar bastante atento com isso, tá? Porque não é porque a criança tem o TDAH que ela tem dificuldade de aprendizagem, não. Ou que ela não vai aprender. Na verdade, ela só não está aprendendo porque nós não estamos sabendo utilizar as técnicas certas, tá? Porque nós não estamos conseguindo dar vazão à criatividade que essa criança muitas vezes tem. Crianças com TDAH são extremamente criativas. Elas dão saídas muito rápidas e muito novas para situações que nós mesmos, às vezes, ficamos assim de boca aberta quando vemos, tá? Ainda em relação às comorbidades, existem muitas crianças que às vezes vai ter o TDAH e vai ter o autismo, vai ter o TDAH e vai ter a deficiência intelectual. Percebam e entendam que nesses casos em que a criança tem um transtorno mais grave, um transtorno mais grave atrelado ao TDAH, o médico ou o profissional de educação, o profissional de saúde que estiver atendendo essa criança, precisa sempre se preocupar com o transtorno mais grave, tá? Porque TDAH, deficiência intelectual, autismo, são transtornos do neurodesenvolvimento e eles têm algumas características neurobiológicas muito parecidas. Mas aquele transtorno que traz mais prejuízo para a criança é o que a gente sempre vai levar em consideração com mais atenção, tá? Então, assim, existem até médicos, aliás, que não concordam quando a criança recebe um diagnóstico para transtorno do espectro autismo, do autista e o TDAH. Existem médicos que não aceitam isso, porque eles acham que dentro da estrutura da criança, da estrutura, enfim, neurobiológica do autismo, a criança já tende a ser hiperativa, já tende a ser desatenta. Então, isso aí é um assunto que os médicos mesmo, eles não concordam, há muita divergência, tá? Obrigada, Rosa. E é muito extenso esse assunto, gente. Vocês receberam, o aluno de vocês recebeu o diagnóstico, confirmou essa informação? Agora vocês precisam fazer o papel de vocês, ajudando essa criança a aprender, a seguir em frente, diante das possibilidades que você tem, e sempre considerando que essa criança tem uma possibilidade, sabe? Tem possibilidades enormes de aprendizado.
São crianças extremamente criativas, normalmente muito inteligentes, são disruptivas porque é uma característica do TDAH, então elas são questionadoras, elas não concordam com tudo, e às vezes a gente, como professor e como pai, por conta dessa nossa mania de querer impor a nossa autoridade, não levamos em consideração isso não, achamos que a criança está querendo bater de frente com a gente, querendo ser... sei lá, mais forte que a gente, e a gente leva pro lado infantil, né? A gente acaba se tornando criança, acaba se tornando de novo aquela criança da mesma idade do meu aluno. Então, assim, eu tenho um aluno com 10 anos de idade, que é um aluno questionador, que é um aluno que se impõe, é um aluno que gosta de colocar a opinião dele, e quando ele vem fazer isso comigo, eu me torno uma menina de 10 anos de novo, colocando o dedo na cara dele e querendo disputar da mesma forma e na mesma força e da mesma forma. Quando, na verdade, eu preciso abaixar o meu tom e olhar e entender o que aquele meu aluno está querendo dizer. Isso acontece muito com professores e, às vezes, isso atrapalha, porque a criança ela cresce sendo calada, sendo tolhida, que fala, gente, cortada, parada, podada. E aí se deixa passar possibilidades incríveis de crianças que lá na frente iam ser pessoas, profissionais maravilhosos, sujeitos questionadores, e que aí a gente acaba, às vezes, contribuindo para que essa criança desenvolva transtornos além do TDAH, como ansiedade, como depressão. Então, o diagnóstico do TDAH ele é importantíssimo, mas a gente precisa saber utilizá-lo. É uma ferramenta de 2 gumes. O transtorno de déficit de atenção e hiperatividade é uma ferramenta de 2 gumes que às vezes a gente não sabe utilizar da forma correta, viu? A gente precisa tomar cuidado, gente. Ai, tanta coisa. Tanta coisa. Obrigada, assim, 74 pessoas que estão online agora. Obrigada a todo mundo que já entrou, já saiu, enfim. Não é fácil a realidade que nós enfrentamos hoje no sistema educacional brasileiro, né? Inclusive, na palestra de hoje, às 18 horas, a gente vai ter a Leila Almeida falando sobre a inclusão escolar, o que é inclusão escolar, e ela vai trazer exemplos para a gente de sistemas educacionais de fora do Brasil, que ontem eu conversando com ela, fiquei assim, meu Deus, que vergonha! Imagina o meu aluno com transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, o que eu estou fazendo ele perder, o que eu não estou oferecendo para ele. Então, fiquem ligadas na palestra de hoje às 18 horas, que também vai ter bastante coisa legal pra gente, hein? Vou olhar um pouquinho os comentários de vocês, gente, que o tempo daqui a pouco acaba. Deixa eu olhar um pouquinho. Antes de encerrar aqui, deixa eu passar. Quem ainda não fez a inscrição para garantir o seu certificado, lembrando que só vai receber o certificado quem preencheu o formulário de inscrição, sobe lá na minha bio, clica lá no link que você vai ver uma caixinha para você fazer a inscrição. Depois que acabar a palestra, gente, não sai agora não, tá? Vou dar só para vocês aqui uma indicação de livro. Esse aqui, Saúde Mental na Escola. Gente, esse livro é maravilhoso. O que os educadores devem saber? A auditora é ArtMed. Quem é psicólogo, psicopedagogo, médico, aí sabe da qualidade da arte médica, artes médicas. Esse livro ele é riquíssimo, fala sobre todos os transtornos que podem acontecer dentro da sala de aula, dentro da escola, e é voltado para a linguagem do professor. Então, aqui você não vai encontrar termos técnicos da medicina ou da psicologia. Você vai encontrar termos que você precisa ouvir dentro da sua sala de aula, tá? Saúde Mental na Escola. Esse é um livro por organizadores, tá? Não é um autor só, não. Então, ele é organizado pelo Gustavo M. Stanislau, Rodrigo Afonseca Bressan e vários outros autores aí, são coautores. Então, essa aqui é a minha indicação de leitura para vocês, tá? Inclusive, eu vou realizar um grupo de estudos online um grupo de estudos sobre esse livro aqui. Se você quiser informações, vai lá na minha bio também, que tem lá um botãozinho para se você quiser saber mais informações a respeito do grupo de estudos. Mas essa é a minha indicação para vocês. O que mais que eu tenho para passar para vocês? Deixa eu ver. Eu falei lá no início, eu tenho há bastante tempo eu falo sobre o déficit de atenção e hiperatividade, o TDAH. Tenho material como autora de livro,
tenho palestras, eventos, cursos, seminários, enfim. Tenho palestras online, tá, gente? Que fala sobre o que é o TDAH, o diagnóstico, o tratamento, desculpa, as leis, os direitos dos alunos com TDAH. Tem uma palestra só sobre isso. Lá no link da minha bio você também vai saber informações, tá? O curso O que é o TDAH. Falando hoje sobre o diagnóstico, eu falei só um pinguinho, tá? Muito pouquinho, quase nada. Eu também tenho um curso online, a importância do diagnóstico precoce. Lá na bio também vocês vão encontrar informação sobre esse curso, tá? Vocês clicam lá que vocês vão ser levados à página do curso, o diagnóstico a importância do diagnóstico precoce, e aí a importância do diagnóstico precoce para os transtornos do neurodesenvolvimento. Os principais transtornos do neurodesenvolvimento que acontecem na escola, que são o TDAH, o transtorno específico de aprendizagem, o autismo, a deficiência intelectual. Tem um livro digital, o e-book Entendendo o TDAH em 10 Passos. Esse e-book é acompanhado pela palestra digital Entendendo o TDAH em 10 Passos. Ele também está disponível, tá? Podem clicar lá na minha bio que vocês vão encontrar informações. Acho que é isso, gente. Tanta coisa. Deixa eu ver aqui o que tem de comentário, gente. Carla pergunta se eu sou do Rio. Sou do Rio, sim. Sou de Campo Grande. Vivi Marques colocou assim, eu quero. Olha só, vai lá no link da minha bio e você vai ver para se inscrever para as próximas palestras, para receber o certificado. Você vai ver para receber o e-book, como faz para receber o e-book Entendendo o TDAH em 10 Passos, junto com a palestra digital. Você vai buscar informações sobre o mini curso, que é o TDAH. Vai também buscar informações sobre o curso, a importância do diagnóstico precoce. Você vai ter o link do meu WhatsApp, se você quiser falar comigo, tirar alguma pergunta aqui depois desse assunto, tá bom, gente? Deixa eu ver o que tem mais aqui para falar. É pouco tempo, eu sei. Daqui a pouco o Instagram vai estar me derrubando aqui. Tânia, muito obrigada, viu? Carla, eu sou do Rio, sou de Campo Grande, na Zona Oeste. Quem está assistindo aí, eu realizo eventos presenciais, tá? Também sou palestrante, conforme eu falei lá no início. Já fiz seminários, ciclos de palestras, vou às escolas com grupos de profissionais para fazer eventos. Faço seminários, principalmente no auditório do prédio onde eu tenho consultório. Hoje, esse evento que vocês estão assistindo essa semana era um evento presencial, ia acontecer dia 30 de maio, mas infelizmente a Covid fez a gente cancelar. Aí eu resolvi colocar ele para funcionar da mesma forma online, e eu espero que eu esteja agregando valor aí a muito mais pessoas do que eu estaria agregando dentro somente lá do auditório, onde seria um evento para 50 pessoas, agora está sendo um evento para, sei lá, milhares de pessoas. Isso é muito importante, muito legal. Gente, não tenho certeza se o evento vai ficar gravado. Vou tentar agora no final, assim que eu encerrar, mandar ele para o IGTV, tá bom? Mas vou tentar, não tenho a garantia que isso vai acontecer. Não deixem de participar da palestra das 18 horas, tá? Com a Leila Almeida. E comentem pra mim, vocês gostaram da palestra? Gostaram? Manda um coraçãozinho aí. Manda um coraçãozinho aí quem tá assistindo, gente. É o curtir do Instagram, o coraçãozinho. Gostaram? O assunto foi legal pra vocês? Foi relevante? Foi importante? A Tracy colocou aqui, espetacular a palestra. Obrigada. Miss Kreis, pois sabemos que essa criança terá um tratamento diferenciado e as outras crianças percebem isso. Mari, eu perdi o seu comentário anterior, não sei do que você estava falando. Já sei o que é, né? Quando a gente tenta fazer com que essa criança que tem o diagnóstico, ela receba um tratamento diferenciado, ela percebe que ela está sendo tratada de forma diferente e ela acaba se negando a ser tratada dessa forma, né? Isso acontece, é muito frequente. Então, aí também vai a questão da habilidade do profissional. A forma como ele vai lidar com isso, a forma como nós vamos lidar com isso está aqui, nas nossas mãos. Aqui, tá? E aqui. Então, sempre que eu vou lidar com a criança que tem o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, obrigada pelos corações. Ou transtorno do espectro autista, que também é um assunto que eu adoro. Tem crianças no consultório com autismo que eu amo, sou apaixonada.
Deficiência intelectual, que também é um assunto que eu gosto muito de falar. Enfim, gente, dislexia. A gente precisa... Ih, vai acabar em 30 segundos, gente, eu vou ter que desligar. Mas é isso, gente. Eu espero que eu possa ter contribuído com vocês. Corre lá na minha bio, tá? Garante a sua inscrição e busca lá informações a respeito dos cursos que eu passei aqui pra vocês, tá? E nos vemos hoje de novo às 18 horas com a Leila Almeida. Não percam, tá? Um beijo. Tchau, tchau. Vai cair. Ai, vou esperar cair.